Amigos do Vida Além da Vida, o nosso programa de hoje tem uma comemoração especial. Em 2 de abril, estamos celebrando 99 anos do aniversário do nascimento do nosso querido Chico Xavier. E para o programa de hoje, não poderíamos celebrar isso de uma forma diferente, senão entrevistando a nossa dona Nena Galves, que recentemente nos presenteou com o livro Até Sempre, Chico Xavier. Chico Xavier, o nosso apóstolo contemporâneo. E eu pergunto para a dona Nena, os apóstolos de Jesus foram sempre muito investigados, muito acompanhados. Chico, no último século, nos últimos tempos, teve também a sua vida muito investigada, desde a NASA até a imprensa, até aqueles que ficavam sempre de plantão. Como que ele reagia a tudo isso? Chico era muito autêntico, Carlos. Ele não se incomodava com isto, não. Ele era aberto, sim. Então, quando ele começou a ter mais glórias, isso acontece com todos os artistas, não é? Assim, por que não também com os médiuns? É uma pena que hoje também não se investigue tanto quanto Chico é investigado os médiuns de hoje. Que ninguém pergunte, ele tem família, tem filhos, onde estão seus filhos, quantas famílias ele deixou. Não, hoje não se analisa nem a vida do médium, muito menos ainda o que o médium escreve. Então o Chico era autêntico, ele não importava não. Também se diz hoje que o mundo tem muitas religiões, mas tem poucos religiosos. A grande diferença é que Chico, ao invés de ter a Bíblia só nos lábios, ele trabalhava, e muito. Até onde, como a senhora define, até onde ia o trabalho de Chico? Bom, nós sabemos que o Espiritismo, quando Chico começou, ele estava mais focalizado ainda no fenômeno. Então, o Chico, ele fazia questão que aquele que se aproximasse a ele sentisse que a doutrina espírita era também a filosofia que ensina o Espiritismo, que se mude de vida, que se atenda aos mais necessitados. Então, o Chico levava a todos os que iam procurá-lo, ele dava, assim, aquele fenômeno maravilhoso através da psicografia. Mas depois pedia companhia para ir naquelas peregrinações maravilhosas de Uberaba e conosco percorria os casebres, mas nada mais era do que dizendo, olha, faça o que eu faço. Então, era realmente o Evangelho sendo vivido, ensinando o que hoje muitas vezes só se aprende doutrina espírita nos congressos, ou então em centros espíritas, em cursos, ou médios feitos só nos cursos. Chico era médium e depois mostrava o que era o espiritismo. No livro da senhora disse que Chico recebia muitas críticas e que essas críticas às vezes vinham dos próprios companheiros espíritas. Isso o deixava magoado? Quando a crítica era muito injusta, eu não posso dizer que ele não ficava magoado. Mas essa mágoa passava depressa. Ele reconhecia que a pessoa ainda não percebia o conteúdo. Então, vinha depressa o perdão. Agora, ele muitas vezes, eu vi um certo companheiro, quando o livro Sexo e Destino saiu, foi um escândalo. Foi realmente um escândalo. E um companheiro espírita falou a ele, meu Deus, o livro falando de sexo, eu não ponho esse livro na prateleira para que meus filhos, as minhas filhas possam vê-lo. Isso é o Chico. E ele respondeu, que bom, meu filho, que você é tão puro que não precisa disso. Então, a pessoa nem percebeu que não era uma ironia, que o Chico não o chamou de puro, chamou de ignorante, não é? Então, o Chico sabia muitas vezes. Imagina, o livro saiu naquela época e hoje nós precisamos de muito mais. Sem dúvida. Muito mais. Era André Luiz se antecipando. Agora, o Chico, de vez em quando, tinha essas tiradas. Que bom, meu filho, que você é tão puro. Como queria dizer, mas é ignorante também.
Então, a senhora nos falou das críticas, mas e quanto aos elogios? Como o Chico reagia quando também ele era muito elogiado? Ele tinha medo. Ele tinha tanto medo que num dos títulos que ele recebeu numa cidade do Rio de Janeiro, era época de eleições e um candidato foi ao alto-falante e o Chico estava autografando. Eu estava sentada ao lado dele. Então, ele dizia ao candidato, aproveitem, hoje nós temos conosco esta pessoa maravilhosa, o santo dos nossos dias, porque ele é um santo, porque... E o Chico foi ficando cansado daqueles elogios. Aí, ele virou-se e disse, Nena, pede alguém para ir até lá e dizer para ele parar com isto. Chega que está me atrapalhando o trabalho. Então, ele não gostava muito, não. Tem uma coisa muito interessante que a senhora fala no livro, que Chico tinha receio de criar um grupo muito poderoso, muito forte dentro da doutrina. E a senhora cita, inclusive, o caso onde ele distribuiu o livro às editoras, onde ele trabalhava e também ele fazia doações a entidades diferentes de onde ele trabalhava. Por que ele fazia isso, dona Nena? O Chico não queria que se formasse dentro da doutrina um grupo que pudesse, com o poder do livro, ele naturalmente é divertido por Emmanuel e os espíritos, financeiramente ter esse poderio nas mãos. O livro, ele tem que crescer e ser livre, iluminando. Livre e não fazer um grupo poderoso de controle, porque nós vemos o que acontece, por exemplo, em outras religiões, quando ela se torna poderosa e controladora. E o Espiritismo não pode ser controlador no que se diga preso, encarcerado. O livro tem que correr iluminando e consolando. Num trecho também do livro da senhora, Chico diz que ao final do século XX, nós estaríamos colhendo aquilo que tínhamos semeado desde o princípio. Que profecia foi essa do Chico, dona Nena? Ela se concretizou? Se concretizou, claro, porque depende do terreno. Mas nós vemos hoje que aqui no Brasil, a doutrina espírita, ela está dentro das suas possibilidades, crescendo e levando para fora muitos dos seus ensinamentos. Então, mas ele estava também advertindo. A semeadura é todos os anos. A gente colhe o fruto este ano, mas tem que semear o ano que vem. Chico falou naquela ocasião da semeadura que estávamos plantando. Mas agora nós estamos semeando e perigosamente sem Chico. O que ele quis dizer quando no livro, a senhora menciona, ele fala, Kardec vive. Essa afirmação poderia ter um sentido dúbio, por exemplo, dizendo que Kardec estava encarnado? Ora, Carlos, o título do programa, Vida Além da Vida. Por que vida além da vida? A vida também está encarnado. Então, Kardec viveu, vive e viverá, porque ele é o nosso grande codificador. Agora, se a gente pegar o pé da letra, vai dizer que ele esteve encarnado. Mas nem a Bíblia nós podemos pegar o pé da letra. A senhora disse que se Chico, se fosse permitido a ele, ele gostaria de reencarnar no Brasil. E que muito cedo voltaria ao trabalho da doutrina espírita. Como ele encontraria a doutrina espírita agora passados 7 anos após o seu desencarne? Bom, vendo que os companheiros estão fazendo o melhor que podem, mas nem sempre tudo aquilo que podem. Então, o que ele vai encontrar, ele vai desculpar aqueles que não entenderam tão bem a mensagem que os espíritos transmitiram por ele. Mas ele compreendia tanto o ser humano que ele vai naturalmente reconhecer e muitas vezes até desculpar nossa imaturidade. Daqui a um ano, nós estaremos celebrando 100 anos de Chico. Como a senhora acha que ele gostaria que nós estivéssemos celebrando essa data? Trabalhando muito, Carlos.
Chico adorava São Paulo, porque ele dizia que São Paulo era dinâmico, o paulista trabalhava. E quando ele ouvia alguém criticar o trânsito, que era desumano, a poluição, ele não gostava, não. Ele reagia como bom paulista. Ele gostava de São Paulo pelo trabalho, pelo dinamismo. Então, como homenageá-lo? Chico não gostava de homenagens de museu, homenagem de mortos. Chico gostava de homenagem de vivos. Trabalho. Ele era vivo, ele continua vivo. Então, pensar nele, que ele gostaria, endeusando, em muitos bustos, em muita coisa, ele compreendia. Mas o que ele vai gostar é que se trabalhe muito pela doutrina, se divulgue muito, cada vez melhor, cada vez mais pura. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes.